Bom dia, você que me ouve. Quero repartir com você nessa manhã um pouco da minha apreensão com esse tempo. Tempo difícil em que nós estamos enclausurados, trancados em nossas próprias casas, cumprindo uma recomendação que nos foi colocada, fazendo o que realmente achamos ser o correto. Mas enquanto pastor fica uma apreensão muito grande, já não temos mais o contato que tínhamos antes. E a preocupação é como vocês estão, como estão se sentindo, como vocês estão trancados dentro das suas próprias casas. Também nós nos preocupamos e pensamos que necessidade estarão tendo. E então, de uma forma nova e diferente, nós tentamos chegar até vocês com pequenos vídeos diários. Às vezes me pergunto se ainda há interesse de ouvi-los, porque são tantas mensagens, são tantas formas diferentes tentando chegar até vocês, e com isso nós enchemos também com tantas coisas, mas a intenção é de fato ajudá-los. E por isso nessa manhã eu gostaria de trazer mais uma dessas ilustrações, porque as ilustrações elas mexem comigo. E não é à toa que Jesus usava de ilustrações, porque realmente falava ao coração das pessoas. E a minha intenção nessa manhã é também aquecer o seu coração com mais essa ilustração, com essa pequena história que traz um grande ensinamento para todos nós. Conta-se que Jeremias nasceu com problemas físicos e mentais. Com 12 anos ainda estava na segunda série, aparentemente sem condições de aprender ou assimilar nada. Sua professora, a senhora Miller, frequentemente ficava zangada com ele. Ele se contorcia no seu lugar, ele babava, ele emitia gemidos e grunhidos, e às vezes ele falava claramente, como se um raio de luz houvesse invadido o seu cérebro. No entanto, a maior parte do tempo Jeremias irritava sua professora. Um dia ela chamou seus pais e expôs a situação, dizendo que Jeremias deveria frequentar uma escola especial. Não é justo que ele fique com crianças 5 anos mais novas. Isso não é bom para ele, tentou explicar a professora. A senhora Foster, mãe de Jeremias, limitou-se a chorar enquanto o seu esposo falava. Ele dizia: mas senhorita Miller, não há nenhuma escola especial por aqui. Será um terrível choque para ele se nós dissermos que vamos tirá-lo da escola. E nós sabemos que Jeremias gosta muito daqui. Doris sentou-se por algum tempo depois que os Fosters foram embora e ficou olhando pela janela a neve que caía lá fora. Parecia que o frio que estava lá fora penetrara a sua alma. Ela queria ter simpatia, sim, pelos Foster, mas como? Além de que Jeremias tinha uma doença terminal. Não era justo manter Jeremias na classe, ela pensava, pois haviam 18 crianças para ensinar, e Jeremias simplesmente as distraía com o seu jeito de ser. E ele jamais aprenderia a ler ou escrever como as outras crianças. Por que ficar perdendo tempo com ele então? Ela pensava. Enquanto ponderava a situação, Doris sentia-se culpada e exclamou em alta voz, dizendo: ó Deus, eu aqui me queixando, mas os meus problemas são tão pequenos comparados ao dessa família. Por favor, me ajude a ter mais paciência com Jeremias. Aquele dia em diante, ela tentou ignorar a distração, os grunhidos e gemidos de Jeremias. Então um dia ele veio mancando e arrastando uma perna naquele seu jeito torto de andar, chegou à mesa da professora e disse em voz alta para toda a classe ouvir: senhorita Miller, eu a amo muito. E todas as crianças daquele momento riram, e a professora, com a face vermelha, gaguejou dizendo: que bom, Jeremias, mas vá agora sentar-se. A primavera chegou
e as crianças estavam ansiosas sobre a proximidade da Páscoa. Doris contou a eles a história de Jesus e ao final enfatizou que a primavera era a estação que simbolizava a nova vida. E ela deu a cada um ovinho de plástico com uma tarefa de casa. Todos deveriam trazer dentro do ovo algo que representasse nova vida. Vocês entenderam? Perguntou a senhora Doris. E todas as crianças responderam sim. Com entusiasmo, todos disseram sim. Menos um, Jeremias, é claro. Nem fez os seus costumeiros grunhidos. Teria ele entendido sobre a morte e ressurreição de Jesus? Teria ele entendido a tarefa de casa? Doris pensou em telefonar para os Fosters, mas acabou esquecendo. Na manhã seguinte, 19 crianças depositaram os ovos de plástico numa cesta na mesa da professora. E após a lição de matemática, Doris começou a abrir os ovinhos. No primeiro havia uma flor. Certamente que uma flor simbolizava o desabrochar de uma nova vida. Uma garotinha na primeira fila levanta o braço dizendo toda orgulhosa que a flor era dela. O segundo ovinho aberto continha uma borboleta. Doris explicou que a lagarta faz o casulo e ao se transformar em uma borboleta sai para uma nova vida. O terceiro ovinho continha uma pedra com musgos. E Billy, o garotinho que a trouxera, explicou que, mesmo em meio às pedras, nós podemos encontrar vida. Meu pai me ensinou, disse ele todo orgulhoso. O quarto ovinho. Doris respirou fundo. Estava vazio. Deve ser de Jeremias, ela pensou. Ele não entendeu e eu esqueci de ligar para os seus pais. Para não deixá-lo embaraçado, ela disfarçou e pôs o ovinho na cesta. Porém, Jeremias falou: Senhorita Miller, você não vai falar sobre o ovinho que eu trouxe? Agitada, ela respondeu: mas o ovinho está vazio. Ele olhou bem no fundo dos olhos dela e disse suavemente: sim, mas a sepultura de Jesus também estava vazia. O tempo pareceu parar. O sinal tocou e as crianças saíram apressadas para o recreio. Doris então perguntou a Jeremias: você sabe por que a sepultura de Jesus estava vazia? E Jeremias respondeu: ele foi morto e colocado lá, mas seu pai o ressuscitou. Depois que Jeremias saiu, Doris chorou muito. Aquela frieza do seu coração havia se derretido completamente. 3 meses mais tarde, Jeremias morreu. Todas as pessoas que foram prestar as condolências à família Foster ficavam surpresas ao ver sobre o caixão 19 ovinhos vazios, com uma inscrição: Jeremias, um dia a sua tumba também vai ficar vazia. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, diz a palavra. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A morte e a ressurreição de Jesus trouxe uma nova perspectiva de vida para todos nós. Aqueles que aqui viveram e morreram tendo entendido essa mensagem que a Páscoa nos apresenta. Também na volta de Jesus vão ver as sepulturas vazias. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você faz parte desse grupo que já entendeu essa mensagem da Páscoa e já se rendeu a esse Senhor Jesus? É imprescindível que isso aconteça na vida de cada um de nós. Isso é ter a certeza de que a sepultura ficará vazia um dia, porque a de Jesus também ficou. Ele morreu e ele ressuscitou.
E se nós aqui vivermos com Ele e para Ele, a nossa sepultura também ficará vazia quando Cristo voltar para nos buscar. Pense nisso e tenha um bom dia.